Eu falei da revolução no céu e da revolução na terra. Bom, no céu, Lúcifer arrastou um terço dos anjos com ele. Cabe uma pergunta: que argumentos Lúcifer usou para seduzir os anjos? Bom, pergunta muito difícil essa de responder. Como é que vamos saber que argumentos que Lúcifer usou para seduzir os anjos no céu? Eu não conheço nenhum tratado e nenhum livro que trata sobre esse assunto, sobre a argumentação de Lúcifer. Nós temos que nos ater apenas em fatos históricos e bíblicos. A única coisa que nós sabemos é que Lúcifer ele tem grande poder de sedução. No Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz que ele é o sedutor do mundo inteiro. E no capítulo 20 do Apocalipse, versículos 3, 8 e 10, no 3 diz o seguinte: atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não mais seduzisse as nações. Então ele seduz as nações. 8, versículo 8. Sairá dela para seduzir as nações, dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para o combate. 10, versículo 10. O demônio, sedutor delas, das nações, foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta. Então, veja só, é indiscutível que Lúcifer é o grande sedutor e que a sedução dele é irrecusável, é assim, irresistível. E também é certo que ele está seduzindo as pessoas para o grande combate, que está escrito no Apocalipse. Então haverá um grande combate. Agora a pergunta é essa: ele é um sedutor, sim. Como é que argumento que ele usou para seduzir os anjos? Porque 1/3 dos anjos do céu o acompanharam na sua revolta. Bom, São Tomás de Aquino, ele diz que os anjos não são capazes de cometer qualquer pecado. São Tomás de Aquino diz que os anjos são capazes de cometer 2 pecados, que é a soberba e a inveja. Isso é o que diz o doutor da igreja, São Tomás de Aquino. Portanto, foram baseados nesses 2 pecados de inveja e de soberba que Lúcifer deve ter seduzido os anjos. Não é? Bom, imagine o seguinte: no céu, a coisa deve ser esplendorosamente bela, a glória que se dava a Deus, os louvores que se cantavam a Deus, os serafins ardendo em chamas de amor de Deus, cercando Deus com chamas de amor, e todos os anjos do céu cantando glórias a Deus, louvando, inclusive o próprio Lúcifer, quando estava no céu. Deveria ser uma coisa tão espetacular, tão grandiosamente bela, que é muito difícil de a gente aqui na Terra imaginar uma coisa dessa. É uma coisa simplesmente inimaginável, né? Uma coisa impressionante era isso: o Lúcifer, ele era um querubim. E não só isso, ele era a obra-prima de Deus. Ele era belíssimo. Ele era ornado de pedras preciosas. E por ser um querubim, ele era muito sábio e conhecia os mistérios divinos. Isso é que está no livro de Isaías. Na Bíblia a gente vê tudo isso. Nós não podemos dizer que os anjos foram tentados. Aí que está a história. A diferença entre um anjo e um homem é exatamente essa. O homem, quando peca, ele é tentado por um demônio a pecar. Ele tem a tentação. O anjo não tem quem os tente. Não existe tentação no céu. Eles pecaram por livre e espontânea vontade. Era da vontade deles
que houvesse a revolta. Por isso que o pecado de anjo é muito mais grave do que um pecado de homem. E o homem pode se arrepender e voltar atrás e se confessar. O anjo, pela sua própria natureza, não se arrepende. Porque quando ele decidiu, é da própria vontade dele, ele não foi tentado a fazer isso. Ele fez isso pela própria vontade. Então temos que considerar isso. Bom, os anjos pecaram então pela própria vontade. E vendo tanta glória, tanta beleza, tanta honra para Deus, ele olhava para si mesmo, Lúcifer, né? E dizia que não existia outra pessoa como ele. Ele era tão inteligente, tão cheio de sabedoria, que ele achava que ele poderia seduzir todo mundo, como de fato, sim, poderia seduzir. Ele era inteligentíssimo. Então está claro que ele seduziu os anjos, tá certo? E seduz os homens da terra, mas isso aí talvez eu vou contar numa outra ocasião, se não der tempo de contar hoje. Os anjos, vendo toda a glória e toda a harmonia, o que Lúcifer pensou? Ele pensou o seguinte, ora, por ser o anjo mais belo do céu, por ter tanta inteligência, tanta sabedoria, eu mereço um pouco dessa glória. Eu mereço um pouco, e de fato ele tinha. Todo mundo achava ele uma sumidade no céu. Só que ele era um anjo, ele era uma criatura de Deus, ele não era Deus. E ele ficou tão inebriado com isso que ele queria toda a glória para si. Ele queria ser como Deus, receber toda a glória dos anjos, todos os louvores para ele. E deve ter convencido os anjos disso. Porque não consta que os anjos queriam ser como deuses também. Não, só Lúcifer. Então veja só que burrice dos anjos. Eles brigaram para que Lúcifer teria a glória. Eles não brigaram por si mesmos, mas por Lúcifer. Consta que alguns anjos tomaram até a iniciativa de fazer essa revolta contra Deus, né? Seduzido por Lúcifer. Mas uma coisa impressionante. Ele seduziu a todos os anjos porque as pessoas têm uma frase. As pessoas seduzem com o que têm e promete aquilo que não tem. Um exemplo clássico, para vocês entenderem bem essa frase, é o que consta no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo de 6 a 8. O demônio, enquanto Jesus Cristo estava jejuando no deserto, o demônio apareceu para Jesus Cristo e levou-o no alto de um monte. Mas como é que será que o demônio se apresentou para o próprio Deus, né? Ele deve ter se apresentado cheio de glória, cheio de riqueza, aquela coisa que ele armou para aparecer diante de Deus como sendo o Senhor de toda a terra. Ele deve ter aparecido esplendorosamente belo, mas uma imagem falsa, porque ele já era demônio. E grande, poderoso, né? E ele apareceu todo poderoso para Jesus Cristo e disse para Jesus Cristo o seguinte: ele mostrou para Jesus Cristo todos os reinos da terra em um só momento. E disse: se prostares diante de mim, tudo isto será teu. Ora, que petulância do demônio fazer isso. Ele era realmente grandioso, ele é grandioso, ele era um querubim. Ele é grande, é verdade, ele seduziu pela grandeza, mas ele prometeu que não era dele, porque o mundo não é dele, quem criou foi Deus. Quem criou o mundo é de Deus. Ele está tentando reinar na terra, mas o mundo não é dele, o mundo foi criado por Deus. Então está aí, o demônio ele seduz pelo que tem e promete o que não tem. Assim também aqui na terra. Ele se mostra grandioso, cheio de coisas, etc, etc, que uma hora nós vamos comentar sobre isso, mas promete para os homens aquilo que ele não tem. Como é que os homens ficam ricos? Né? O demônio dá dinheiro da onde? Enfia a mão no bolso e dá dinheiro para eles? Não, roubando. Existem roubos, mas o dinheiro não vem fácil. É preciso muito esforço para a pessoa subir na vida. E quando você conhece o demônio e você começa a ficar rico, são aqueles famosos emergentes, né? De uma hora para outra o homem fica rico. De onde apareceu esse dinheiro? É a sedução de Lúcifer. Ele seduz com o que tem
e promete o que não tem. Assim deve ter sido com os anjos no céu. Ele deve ter prometido para os anjos a participação na glória de Deus, a participação nos louvores. Vocês me apoiam nesta minha revolta, que eu darei para vocês a participação na glória de Deus. Vocês vão subir um degrau na harmonia, na glória celeste. E eu mereço, ele convenceu os anjos que ele merece a glória e a honra de Deus. E os anjos seguiram eles. Tal o poder de sedução do demônio. Prestem atenção, se ele seduziu os anjos, com quem dirá o homem, hein? Ele tem um poder de sedução gigantesco. Isso é inegável. Quando ele foi precipitado na terra, ele foi precipitado com grande ira. E a ira dele, as tentações dele, era tudo de ira. Tanto é que Caim matou Abel, tentado pelo demônio. Abel foi vítima de Caim, os primeiros homens da humanidade. E Caim odiou ele com uma ira tão forte, um ódio tão grande, que era uma coisa sobrenatural, uma coisa demoníaca. Então, ele matou Abel por quê? Por ira e por inveja de Abel. Presta atenção no que eu disse no começo, que São Tomás de Aquino falou que os anjos poderiam pecar 2 pecados, soberba e inveja. Então, Caim matou Abel por inveja, né? Então, veja só, são os pecados que Lúcifer tinha. Isso é muito fácil de a gente analisar depois. Tanto é que é verdade, quando ele tentou Eva para pecar, o que ele tentou Eva? Ele falou, coma da árvore que você vai conhecer o bem e o mal. Sereis como deuses. Então, Eva ficou perturbada. Não porque a fruta era gostosa, porque era bonita. Não, mas conhecereis o bem e o mal, sereis como deuses. Tá certo? É o pecado que ele teve no céu. Sereis como Deus. Eu quero ser Deus. Eu quero ser louvado, glorificado como Deus. É muito fácil de descobrir o dedo de Lúcifer nas tentações da humanidade. No começo da humanidade também, Jó vivia na terra e Lúcifer pediu permissão para Deus para tirar as coisas de Jó, dizendo que ele louvava a Deus porque ele tinha tudo, ele era rico. E Deus permitiu. Ele foi lá na terra, tirou a riqueza, tirou os bens de Jó, tirou os filhos, ele ficou tudo doente, chagado, pobre, largado. Ele queria o quê? Ele queria, fazendo isso, que Jó se revoltasse contra Deus. E aí ele ia aparecer para Jó e falou, me adore, que eu te darei tudo de volta. A mesma tentação que ele tentou fazer com Jesus Cristo, nos 40 dias de jejum de Jesus Cristo. Me adore que eu te darei tudo. Mas o que Jó fez? Tudo que ele perdia, ele dizia, Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja Deus. E o demônio ficava furioso com isso. Até o momento que ele chegou diante de Deus e falou, não tem mais jeito. E Deus provou que Jó era um filho de Deus de verdade. Mas o demônio queria tirar proveito disso, entendeu? Queria que Jó o adorasse, para que pudesse dar tudo de hoje. Bom, eu vou terminar essa exposição pelo seguinte, aqui na Terra, eu falei na outra reunião que o demônio faz as revoluções, né? As transformações. Ele odeia o que é belo, o que é bom. Mas como é que ele seduz os homens? Os anjos eu já falei. Como é que ele seduz os homens? Muito fácil, por prestígio, por fama, por dinheiro, por poder. Sedução por isso. O homem ele é ávido por poder, ávido por dinheiro. Quem é que não quer ter dinheiro? Então, para isso, o demônio dá para ele dinheiro, prestígio, fama, poder. Mas ele quer uma aliança com o homem. Ele quer uma aliança inquebrantável, para que o homem seja seu escravo e faça a revolução aqui nesta terra para destruir as coisas de Deus. Então eu vou terminar falando aqui uma coisa, um exemplo, né? No filme O Senhor dos Anéis, anel quer dizer aliança, né? Quem viu o filme Senhor dos Anéis, viu que o Modor, que ele é o grande
demônio do filme, né? Ele fez um anel e dava para as pessoas, e quem tinha esse anel tinha poder. E, na verdade, o anel é uma aliança, né? O símbolo de aliança, de um contrato que tem com o demônio. Para quem pegava esse anel, que estava escrito numa linguagem estranha e proibida, quando se aproximava do fogo, do lado externo do anel estava escrito: um anel para todos governar, um anel para encontrá-los. Mas essa frase ninguém via no anel, ela estava secreta. Só via essa frase quando se aproximava o anel do fogo, ou seja, é as coisas secretas que o demônio faz. Por fora, pela casca, é para governar os homens. Eu te dou dando você faz essa aliança comigo e aí você pode governar a humanidade. Você pode ser um líder, você pode ter cheio de dinheiro. Mas tem uma coisa por trás disso, um segredo. Para quem aproxima o anel do fogo e lê o que está escrito dentro do anel, vou ler para vocês. Está escrito isto: um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. É um exemplo que eu estou dando ao Senhor dos Anéis, aquele anel que dá o poder, mas secretamente por dentro, ele aprisiona a pessoa, torna ele escravo. Você entrega a sua alma para o demônio em troca de poder, dinheiro e prestígio. Com isso, eu já cumpri a minha missão de hoje. Peço que São Miguel Arcanjo proteja a todos nós e que Nossa Senhora nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.